A graça e a paz, amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Jovem, durante show da Lady Gaga, né? Comenta aí que teve uma experiência com Deus sobrenatural, galera. Então fica até o final desse vídeo para você entender, né? Ele vai contar aí em detalhe. Mas antes disso, galera, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe também a sua opinião, que é muito importante. Vamos pro vídeo. Parte do número de cristãos desviados que estavam presentes naquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas para o show da Lady Gaga. E eu não vim aqui manifestar hipocrisia. Para minha carne, o show foi ótimo. Não se esqueça, queridos, de dar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Músicas na qual eu não conhecia, eu agachei, que o Espírito Santo bradou no meu pensamento. Foi essa multidão que eu te prometi. As lágrimas tomou conta dos meus olhos e eu comecei a orar, pedindo a Deus misericórdia e perdão por toda aquela multidão. Eu senti uma força espiritual e o Espírito Santo colocou o Salmos 103 nos meus lábios, na qual eu parei na parte que diz assim: o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O oprimido, ele realmente é oprimido, ele não cava pela opressão. E ali eu entendi que o Senhor manifestaria as consequências do ato desse show, mas ele guardaria quem realmente está em fraqueza numa batalha espiritual. Mas essa misericórdia não vai se estender para quem está cavando a sua própria opressão espiritual. Eu fui para a oração da igreja agora, fiz uma aliança de fogo com o Senhor para que eu me reposicione para quem se deve a minha adoração. E isso não se compete ao que o outro vê, ao que ele quer que eu pare de pecar, mas isso se dá aos limites que eu não posso ultrapassar. E no final desse culto, dessa oração de hoje, Deus falava comigo que ele não permitiu esse atentado no show da Lady Gaga, porque dessa vez ele não vai permitir que as pessoas interpretem que é vingança de Satanás. Saberão que é justiça de Deus. No Eu Acredito podcast, né, Pastores comenta em relação a jovem e também fala sobre o que virá no Brasil. Fica até o final desse vídeo e deixa a sua opinião. Um afetivo, ele estava falando que ele estava no show, ele acompanhou, disse que ficou maravilhado pelo show, mas por ele ser desviado, de repente ele foi tocado por uma angústia terrível, que o Espírito Santo começou a falar: o que você está fazendo aqui? E um dos portais de acesso do satanismo para a bruxaria é música. Música é energia pura. E aí você tem a fala, não sei se você viu a fala de um jovem dizendo: nós vamos entregar nossa alma à Lady Gaga e vamos descer ao inferno de tobogã. Eu vi. Então você vê uma adoração a Lúcifer dentro de um show. Outra questão é quem participou do show. Né? Você vê que, e não tocando, né, nessa questão da bandeira colorida, mas você vê que a classe que estava ali são os adeptos. E olha quem eles estão, para quem que eles estão se entregando. É como que se Lúcifer abraçasse esse povo. É como que se ele só encontrasse conforto nas trevas. É por isso que Paulo já havia profetizado a respeito dessa geração, Romanos 1, né? Por isso Deus os abandonou. Os entregou. Os entregou. O Brasil já vive caos, né? Mas a gente vai ver coisas acontecer daqui para frente. Os crentes que não enxergam, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia. Não. A Bíblia, Jesus disse o que em João 3,19, família? E a condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Então veja bem, Deus só está dando ao homem o que ele quer. Então, se teve mesmo 2 milhões de pessoas, foi 2 milhões de pessoas que foram lá com objetivo, sabendo que ela é adepta ao satanismo. Todas as pessoas foram cultuar uma pessoa que serve a Lúcifer. E ela fala abertamente. Teve uma parte do show que meio que ela se comunica com Satanás. Meu Deus. Como sendo o libertador, o iluminador da vida dela. Qual é o nome do show da Lady Gaga? Você viu qual é o nome do show dela? Eu não vi, pastor. O nome do show dela foi Caos. Caos. O novo álbum da Lady Gaga é Caos. O show antes do Brasil, que eu não sei onde foi, aconteceu um fato. Ela mandou um documento para a equipe que ia receber ela. E ela pediu 6 hienas. Tá repreendido. Que não podia ter nenhuma parte do corpo quebrado, nada. Para que ela pediu essas hienas? Perfeito.
Como na Bíblia, animais perfeitos para quê? Sacrifício. Sacrifício. Então isso foi o show antes do Brasil. No Brasil aconteceu um evento. Você viu o que ela pediu quando ela chegou no Brasil, no aeroporto? Você não viu? Não. Ela pediu que todas as luzes... Tava acompanhando os Gideões, não conseguia acompanhar nada da Lady Gaga, não. Todas as luzes, ela chegou na quinta-feira, todas as luzes do aeroporto do Galeão teve que ser desligada por ela. Passar. Meu Deus. Ela veio debaixo da escuridão já. Né? E as pessoas acham, não, ela pediu privacidade. Não, nada a ver. Ela podia colocar o boné, entrar no carro. E ela pediu para tudo se apagar, para ela se conduzir ao carro e ir para o hotel. Já começou por aí. Então veja bem, o show antes ela pede as hienas. No show do Rio, ela pede a escuridão. Outra questão, que foi a questão do Rio de Janeiro, que ela falou que seria o maior show da vida dela. Ela já fez show no Rio de Janeiro, e ela tem a palavra Rio tatuada no pescoço dela, você sabia? Não. Tá no pescoço dela, Rio. Que ela ama o Rio de Janeiro. E foi, na realidade, o maior show da vida dela. Tá sendo noticiado no mundo esse show dela, né? E como é que começa o show da Lady Gaga? O palco abre um espelho. Você já assistiu a Rainha do Gelo? Já. A Rainha do Gelo é o espelho, né? Os demônios são os cacos dos espelhos. Então o espelho até tem uma... Eu não vi essa missionária que era bruxa. Tem uma missionária aí na internet falando sobre o espelho como portal, né? Que é um lugar de acesso de demônios. Então veja bem, o show começa com um espelho, com a mulher vestida de escarlata do Apocalipse. E o nome da música é Abracadabra. E o que é o Abracadabra? É a invocação do caos. E o show leva todos a querer fazer um pacto e se entregar totalmente às trevas. Repreendido. E aí você vê, é um portal que se abre para trazer o quê? O caos. A Madonna chegou no Brasil bem na época da enchente do Rio Grande do Sul, né? Na verdade, ela enquanto ela estava fazendo o ritual, estava acontecendo a enchente, né? E a Lady Gaga, ela veio ao Brasil para invocar o caos. Não só sobre o Brasil, porque a visão de caos é mundial. Então tu acredita mesmo que ela veio ao Brasil, esse show foi da Lady Gaga? Foi um portal espiritual para trazer o caos. E aí, quando você vê toda a imagem, né? Quando ela começa, veja também, eles atribuem a mulher vestida de vermelho, ela começa a conversar com o espelho e de repente é como se a mulher incorporasse nela. E até ela fala, ela tem uma fala dela conversando com o espelho, que as mãos delas atrofiam, possessão demoníaca. E aí a mulher diz, né, como ela tá pedindo o caos, fala, mas você nunca mais vai ter paz e tal, mas aí a Lady Gaga diz, não, eu prefiro isso. Aí você começa a ver no show que não é um show, não é arte, não é cultura, mas é invocação a demônios. Meu Deus. Aí veja que aconteceu algumas coisas. Depois do show teve pânico, as pessoas entraram em crise, pânico. Teve a Juliette, né, que foi a vencedora do BBB 21, que ela teve uma crise, que foi proibido filmar ela, da crise que ela teve de pânico, de choro, durante o show. Por quê? Porque são invocações. Ou foi crise de choro, ou crise ou possessão, né? E aconteceu algo mais forte ainda. Uma pessoa desapareceu no mar antes de iniciar o show. E antes de encerrar o vídeo, famílias, eu quero agradecer a cada um de vocês pela sua participação nesse vídeo, você que ficou até o final, vocês que estão compartilhando, que comentam, e você também que assiste nossos vídeos, né? Eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, né? A minha opinião em relação a esse assunto, né? Jesus uma vez falou assim, que eu sou o bom pastor, cuido e protejo e dou a vida pelas minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz, e quando chamo elas, elas vêm, quando ensino elas, elas ouvem, e mesmo em meio ao caos, seguem confiantes, porque sabem o bom pastor jamais os abandona. Aleluia. Então eu creio aí que Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E ele é o bom pastor, como ele mesmo falou, né? Ele é aquele que vai atrás daquela ovelha que está perdida, né? E salva, né? Porque a Bíblia fala, né, que quem precisa de salvação é os que estão perdidos, é os que precisa ser sarado, é aqueles que estão doentes.
Então Jesus é esse, né, que nos resgata, que nos tira do lamaçal, né, que nos protege, que dá a vida por nós. E eu creio sim que foi o Espírito Santo que tocou, né, no coração desse jovem. E você, qual é a sua opinião em relação a esse conteúdo? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. É nóis!